Vamos para o próximo gatilho para que a sua ex volte para você, se arrependa. Que é o gatilho da validação. Sabe quando você está numa conversa com a sua ex e ela está dando uma opinião e você, não, eu não concordo e tal, você não vai fazer isso. O gatilho da validação é exatamente o contrário. A pessoa te coloca ali a opinião dela, você não vai contrariar. Você vai validar a opinião dela e vai dar a sua opinião. Então, se a pessoa falar sobre um determinado assunto, você diz que concorda e que você acha que poderia também ser dessa forma. E aí você dá a sua opinião. Então, você validou o que a pessoa colocou para você e você valida e dá a sua opinião em seguida, mas como uma sugestão, como um novo ponto de vista. E não vai contrariando a pessoa logo de cara, porque quando você faz isso, a pessoa já se arma. Então, ela já cria ali um bloqueio. Até porque as emoções estão à flor da pele, não adianta nesse momento você bater de frente, porque isso também não vai ser positivo, a pessoa não vai te entender, ela não vai enxergar como algo que você está querendo esclarecer, ou como a sua opinião particularmente, não, ela vai entender como você estivesse de alguma forma afrontando ou querendo colocar a opinião dela em segundo plano, enfim, então, para você não esticar a conversa e não dar motivo, você valida, ok, concordo, mas o que você acha disso? Mas o que você pensa sobre isso? E aí você estende a conversa e consegue colocar o seu ponto de vista. E muitas vezes fazer a pessoa entender o que você está falando. Fazê-la entender por uma outra ótica, por uma outra visão. Tá? Então, o gatilho da validação é esse. Ele é muito usado no momento onde você está conversando e vem algum tipo de, não digo nem briga, mas um conflito de opinião, algo que a pessoa coloca que de repente sabe, coloca até para que você dê a sua opinião contrária, mais uma provocação. Então, você usa a validação, você não entra em nenhum conflito. É sábio usar a validação, tá? Não queira nunca impor a sua razão, porque isso não leva ninguém a nada. Na verdade, você precisa convencer a outra pessoa que você tem razão. E o convencimento, ele é através da palavra, não é com briga, nem nada disso, é no diálogo, tá? Então, a validação é isso. Esses são os principais gatilhos que a gente utiliza muito no processo de reconquista, onde eu oriento meus coachados a utilizar sempre que estão em contato com a ex, ou uma forma também de fazer com que a outra pessoa tenha interesse, tenha atração. Se você está num momento de equilíbrio emocional, use esses gatilhos tanto para causar interesse quanto no momento de uma conversa. Agora, se você ainda não tem equilíbrio emocional, você está muito abalado, você precisa de um direcionamento mais direto, que é no coach. O curso pode te ajudar, mas se você está num momento de desequilíbrio, precisa se organizar melhor, entender melhor seus sentimentos, o curso não resolve. Então, você faz o coach, no coach você vai ter um atendimento direcionado e vai ter um apoio diferente, que é o que você precisa nesse momento, tá bom? Esses são os gatilhos, é o conteúdo de hoje, espero que vocês tenham gostado.